meus queridos, vocês já pararam para pensar como a vida pode virar de cabeça para baixo num piscar de olhos? Eu sou a Dona Ana, tenho 78 anos agora e vou contar para vocês uma história que ainda me faz chorar quando lembro. Imaginem só, eu, grávida de 9 meses, chegando em casa e encontrando meu marido na cama com minha melhor amiga. E pior, isso foi só o começo de uma traição que envolveu até minha própria irmã. Meu Deus, como dói reviver isso, mas eu sinto que preciso compartilhar. Quem sabe ajuda alguém aí que está passando por algo parecido. Se você está assistindo isso, me diz nos comentários. Você já foi traída por alguém que amava? Conta pra mim. Vamos trocar experiências. E se gostar da história, dá um like e se inscreve no canal para não perder as próximas, tá? Agora senta aí que eu vou contar tudo. Do comecinho, eu nasci numa cidadezinha pequena, no interior de Minas Gerais, chamada Vale Verde. Era um lugar simples, com ruas de terra, todo mundo se conhecendo e a vida girando em torno da roça e da igreja. Minha família era pobre, mas unida. Meu pai, o seu José, trabalhava como pedreiro e minha mãe, Dona Rosa, costurava para fora para ajudar nas contas. Eu tinha um irmão mais velho, o Carlos, e uma irmã caçula, a Sofia. Desde pequena, eu sonhava com uma família grande, um marido fiel, filhos correndo pela casa. Aos 18 anos, conheci o Pedro num baile da igreja. Ele era alto, com olhos castanhos que pareciam sorrir, e um jeito de falar que me deixava boba. Trabalhava como mecânico na garagem do seu Manuel e logo começamos a namorar. Ele me prometia o mundo. Ana, vou te dar uma vida boa, filhos lindos, uma casa só nossa. Eu acreditava em tudo, porque o amor é assim, né? Cega e a gente. Casamos 2 anos depois, numa cerimônia simples na capela da cidade. Eu vestida de branco, ele todo arrumado. Nossa casa era pequena, alugada, mas eu enchia de flores e cortinas que eu mesma costurava. Logo veio o primeiro filho, o Luiz. Foi uma alegria imensa. Pedro era um pai dedicado no começo, brincava com o menino, me ajudava em casa. Mas as coisas começaram a mudar devagar. Ele chegava tarde do trabalho, cheirando a cachaça, dizendo que era reunião com amigos. Eu sentia um aperto no peito, mas pensava, é coisa de homem, vai passar. Minha melhor amiga me detetia, a Beatriz, morava perto. Ela era casada com o Joaquim, que trabalhava na padaria. A gente se via todo dia, contava segredos, ria das bobagens da vida. Ana, você tem sorte com o Pedro, ela dizia. Mal sabia eu o que viria. Estava grávida do segundo filho, o Miguel, quando as desconfianças aumentaram. Pedro viajava mais para consertar carros em cidades vizinhas, mas voltava sem dinheiro extra. Eu chorava sozinha à noite, sentindo o bebê chutar na barriga. Um dia conversei com Sofia, minha irmã. Ela tinha 16 anos, uma menina bonita, de cabelos longos. Irmã, o Pedro tá estranho, acho que tem outra. Eu desabafei. Ela me abraçou. Não pensa besteira, Ana, ele te ama. Eu quis acreditar, mas o destino tinha outros planos. Era uma tarde quente de setembro de 1968. Eu tinha ido ao mercado comprar fraldas e leite para o bebê que estava para nascer. Carregava as sacolas pesadas, sentindo dores nas costas. Resolvi passar na casa da Beatriz para descansar um pouco. Chegando lá, ouvi risadas vindas da janela aberta. Meu coração acelerou. Espiei devagar e meu mundo desabou. Lá estava Pedro, nu, abraçado com Beatriz na cama dela. Eles se beijavam, sussurravam safadezas. Você é melhor que ela dizia. Senti as pernas fraquejarem, caí no chão, as sacolas fazendo barulho. Eles saíram correndo, se vestindo às pressas. Ana, não é o que parece, Pedro gritou, me levantando. Beatriz gaguejava. Foi um erro só uma vez. Mas eu via o suor nos corpos deles, o cheiro de traição no ar. Meu estômago revirou e de repente minha bolsa estourou. A água escorrendo pelas pernas. O bebê tá vindo, gritei, entre dor e raiva. Não tive escolha. Tive que ficar ali, na casa dela, na cama onde eles tinham se deitado. Beatriz chamou a parteira, Dona Laura, enquanto Pedro corria para buscar ajuda. As contrações vinham fortes, como facadas no ventre.
Eu mordia o lençol para não gritar, olhando para Beatriz com ódio. Por quê? Você era minha amiga, você sassania. Eu sussurrava. Ela chorava, mas eu não acreditava em nada. Dona Laura chegou e, depois de horas de dor, Miguel nasceu. Um menino forte, chorando alto. Colocaram ele no meu peito e, por um momento, esqueci tudo. Mas a raiva voltava. Pedro quis pegar o filho, mas eu afastei. Não toca nele, traidor. Voltei para casa com as crianças, mas nada era igual. Pedro jurava que ia mudar, mas eu via mentiras nos olhos dele. Dias depois, a bomba maior explodiu. Meu pai descobriu que Pedro também tinha um caso com Sofia, minha irmã. Ele pegou os dois juntos na nossa própria casa enquanto eu estava no médico com o bebê. Foi um escândalo. Meu pai, furioso, bateu em Pedro até sangrar. Seu covarde, traindo minhas filhas, gritava. Sofia chorava, dizendo que foi seduzida, que Pedro prometia deixar tudo por ela. Eu não conseguia acreditar. Minha irmã, que eu criei como filha, na cama com meu marido. E pior, ela estava grávida dele. A cidade inteira soube. As fofocas corriam como fogo. A família da Ana está destruída, diziam nas esquinas. Meu pai perdeu o emprego na construção, afundou na bebida. Minha mãe chorava dia e noite. Pedro fugiu para Belo Horizonte, dizendo que ia arrumar dinheiro e voltar. Nunca mais voltou. Fiquei sozinha com 2 filhos pequenos, sem renda, com o coração em pedaços. Como eu ia criar eles? Como olhar para Sofia sem ódio? A vergonha era tanta que decidimos mudar tudo. Vendemos o pouco que tínhamos, minha máquina de costura velha, alguns móveis, e fomos para Rio de Janeiro. Minha tia tinha uma prima lá, no bairro da Penha. Lá ninguém nos conhece, podemos recomeçar, minha mãe disse. A viagem foi um inferno. Ônibus lotado, crianças chorando, meu pai bêbado o tempo todo. Sofia enjoava o caminho inteiro, a barriga crescendo. Chegando no Rio, a cidade grande nos engoliu. Barulho de carros, gente correndo, prédios altos. Fomos para a casa da prima, que nos recebeu por pena. Fiquem até se ajeitarem, ela disse. Dividimos um quartinho minúsculo, colchões no chão. Meu pai arrumou bico numa obra, minha mãe e eu costurávamos para vizinhas. Sofia deu à luz um menino, o pequeno Tiago, com os mesmos olhos de Pedro. Doía olhar para ele, mas era sangue do meu sangue. Os anos passavam devagar. Eu trabalhava dia e noite, costurando vestidos, consertando roupas. Os meninos cresciam. Luiz era quieto, ajudava em casa. Miguel era rebelde, sempre brigando na rua. Sofia casou com um homem bom, o Alberto, e levou Tiago embora. Mas o passado voltava para assombrar. Um dia, Miguel, com 15 anos, descobriu tudo. Um vizinho contou sobre o pai traidor. Por que ele nos abandonou, mãe? Ele perguntava, com raiva nos olhos. Começou a sumir, procurando pistas sobre Pedro. Voltou uma vez com uma foto velha. Achei os avós dele em Belo Horizonte. Pai tá nos Estados Unidos vivendo rico com outra família. Meu coração parou. Pedro tinha virado fotógrafo em Nova York, casado com uma americana, 2 filhos loiros. Mandava fotos para os pais, mas nunca dinheiro. Enquanto eu lutava para pagar contas, ele vivia de luxo. Miguel quis ir atrás dele. Vou morar lá, mãe. Eu chorei noites inteiras, mas deixei ele escolher. Aos 23, ele foi. Passagem paga pelo pai. Luiz ficou. Meu lugar é aqui com você. Hoje Miguel liga às vezes, manda fotos de viagens, mas eu sinto a distância. Ele casou, tem filhos, mas o vazio fica. Eu tentei recomeçar, conheci o Cláudio, um viúvo gentil, gerente de loja. Morei com ele, mas descobri que ele ainda via a ex. Voltei para a casa dos meus pais, aos 43 anos, jurando nunca mais amar homem nenhum. Meu pai melhorou, parou de beber. Minha mãe e eu quitamos uma casinha simples em Itaquera. Não, espera, na Penha mesmo. Enchentes vinham, água subindo, mas a gente resistia. Vovó, que veio com a gente, adoeceu com Alzheimer. Cuidei dela até o fim, trocando fraldas, acalmando crises. Ela morreu em paz, depois de ver os netos crescidos. Hoje, aos 78, olho para os netos correndo no quintal e penso:
A vida me quebrou, mas eu me levantei. Traições doem, mas ensinam força. Se você está passando por isso, saiba que passa. Me diz nos comentários. Qual parte te tocou mais? Compartilhe a sua história, vamos nos apoiar. E se inscreveu? Dá um joinha para mais histórias assim. Deus abençoe vocês.